Rádio Novelo. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem um filme que eu vi há tanto tempo que eu comecei a ficar em dúvida se era um sonho. Eu devia ter uns 8 anos quando eu vi, no Drive-In da Lagoa, que era um dos melhores programas da nossa infância, disparado. Sabe aqueles cinemas que, na verdade, são grandes estacionamentos e você vê o filme de dentro do carro e pode pedir batata frita e Coca-Cola? Então, quando a minha mãe achava que não iam deixar ela entrar comigo e com a minha irmã, porque a gente era muito criança, ela mandava a gente deitar no chão do carro para não verem a gente. Porque naquela época, as coisas mais inofensivas eram censuradas. Então, ela preferia ignorar essas proibições. Acho que pode ter sido o caso com esse filme. Ele se passa numa pequena cidade da então Tchecoslováquia. No começo do filme, tá todo mundo vivendo a vida normal, pessoas indo e vindo na praça, fazendo a colheita no campo, espiando a vida alheia. Tem criança na escola, professor dando aula. E aí, chega o circo. Isso já costuma bagunçar um pouco a vida, né? O circo é uma baita de uma distração. Todo mundo larga o que está fazendo, sai do escritório, corre da sala de aula para ver. Só que esse pequeno circo, nesse filme, ele não tem só banda, mágico e uma trupe. Ele tem também um gato. E esse gato, meio século antes dos memes de gato que a gente troca por aí, esse gato usa óculos. Eu entendo que para os gateiros talvez isso já bastasse para querer comprar ingresso para esse circo todo dia. Mas esse gato de óculos, na verdade, tem um poder a mais. Um poder que é até meio perigoso. Na lógica desse filme, que eu não vou poder explicar, quando esse gato tira os óculos dele, o olhar dele tem um poder mágico. Acho que você está entendendo por que eu pensei que eu pudesse ter sonhado esse enredo, né? Então, o poder do olhar do gato é revelar quem as pessoas realmente são. Isso acontece quando ele está sem os óculos. E as pessoas manifestam isso mudando de cor. E cor aqui não tem nada a ver com raça. Os hipócritas ficam roxos, quem é infiel fica amarelo, os ladrões ficam cinza. A única cor tranquila nessa história é o vermelho. Vermelho é a cor do amor. Quando o pessoal do circo tira os óculos do gato, obviamente a cidadezinha entra em surto. Não é do interesse de praticamente ninguém essa súbita transparência cromográfica. Tem casal se desfazendo, tem acusação voando para lá e para cá, tem um apontando o dedo para o outro. Aí os adultos tentam pegar o gato, matar o gato, enfim, dar um sumiço no bicho para parar com essa palhaçada. E eu não vou mais dar spoiler sobre o filme, porque realmente vale a pena assistir. É um troço inesquecível. Em português, o título ficou Um Dia, um Gato, e ele tá linkado lá no post desse episódio no nosso site. Não faz muito sentido isso do filme do gato, das pessoas se revelarem essencialmente infiéis, ou hipócritas, ou do bem, porque não tem isso na vida real, né? Claro. Mas eu lembrei desse filme ouvindo as histórias do episódio dessa semana. Não tem gato, nem cinema surrealista, nem nada disso. Mas o que tem são espaços de revelação. Espaços em que certas coisas ficam mais nítidas. Seja sobre a gente, sobre os outros ou sobre o mundo em que a gente vive. Na vida real, não vai chegar nenhum gato tcheco de óculos para descortinar tudo isso pra gente. Então, nas 2 histórias do episódio dessa semana, as pessoas têm que arregaçar a manga para fazer essas revelações acontecerem. No primeiro ato, a nossa história se passa num lugar que foi construído justamente para ser um espaço de revelação. E a nossa guia vai ser a Dani Avelar.
Quem mora em prédio vai saber do que eu tô falando. Tem gente com quem a gente cruza todo dia, mas nem conhece. Tipo aquela vizinha de andar. O cara que tá sempre no mesmo horário que você no elevador. Ou então a pessoa com quem você encontra voltando tarde pra casa. A maioria das vezes, elas passam batido. Já tem tanta coisa na nossa cabeça, tanta gente, que elas ficam ali, do lado de fora, no plano de fundo. Comigo é assim, pelo menos. Ou era. Até o dia que eu cruzei com a Bruna no corredor. Imediatamente eu quis saber quem ela era. Já fazia alguns anos que eu morava nesse prédio no Largo do Aroche, no centro de São Paulo, e sabia que tinha outras moradoras travestis além de mim. Mas ela eu nunca tinha visto. A gente se olhou e foi logo se cumprimentando. Ela se apresentou como Bruna Schneider. Bruna! Oi! Como vai? Joia, e você? Não demorou muito pra eu ir visitar ela. Eu e um gravador. Porque eu descobri que ali, bem debaixo do meu nariz, literalmente, no apartamento debaixo do meu, tinha uma baita história pra contar. Eu vou apresentando e aí a gente pode ir gravando aos poucos, né? Numa primeira olhada, eu achei o lugar muito parecido com a minha casa. A mesma disposição dos cômodos, o espaço muito familiar. Só que parecia que eu tinha voltado uns 20 anos no tempo. Bom, o apartamento é esse aqui. Tá meio detonado já, né? Você vê as persianas tudo caindo aos pedaços, sofá encardido, tudo precisa trocar. Televisão de tubo, aparelho de som, DVD que nem usa mais. Então a gente tem essa coisa do arcaica mesmo aqui, né? Aqui nós temos... A cozinha até que estava mais moderna, mas também estava mais vazia. Antes tinha fogão, nós até eliminamos. E o que tem é para uma refeição rápida, tá vendo? Um prato, algum temperinho, copos, cafeteira. Mais uma diferença do meu apartamento pro de baixo. De cara, dá pra notar que a cozinha não é de uma casa onde alguém mora de fato. Porque a Bruna não vive aqui. Mas ainda assim, esse apartamento é o refúgio dela. Saindo da cozinha e andando até o fim do corredor, eu cheguei num quarto. E no motivo de eu ter ido até ali. No andar de cima, no meu apartamento, o quarto tem uma cama, um armário, minhas coisas, uns livros. Mas aqui só tem armário. Tem armários, né? Nós temos 12 armários, 6 de cada lado, com 2 portas, né? É muito armário. Tanto é que o nome do apartamento, o apelido é Le Closet, do francês, né? O Le Closet é um armário coletivo para travestis e crossdressers. Cada frequentadora paga uma mensalidade de R$250 para poder usar o apartamento e ter acesso a um guarda-roupa próprio. Cabe bastante coisa aqui. O meu, se você abrir assim, cai as coisas de tanta tranqueira. Além disso, o pessoal, como não cabe tudo no armário, ocupa também o teto do armário, né? Geralmente sapato, tá vendo? Eu cheguei a ter 150 sapatos ali naquelas caixas, tá vendo? O Le Closet ocupa esse apartamento no centro de São Paulo desde 2006. O Le Closet, ele é meio que uma iniciativa, né, de algumas sócias do BCC, que é o Brazilian Crossdressers Club, que foi um grupo criado em 97. O BCC não existe mais, mas naquela época ele foi uma iniciativa fundamental para conectar pessoas que se interessavam em se vestir de mulher. Assim, o pessoal se comunicava por mail list, né, que as pessoas participavam dos fóruns e discutiam os vários assuntos, desde a aceitabilidade, o problema com as esposas, quem era casada, né, com a família, como lidar com isso,
e dicas também de maquiagem, de como, né, se feminizar o mais próximo possível da passabilidade feminina. Além dos fóruns na internet, o BCC também organizava encontros presenciais. Que chamavam Holiday and Femme, HEF, HEF. E esses HEFs era assim, ele era alugado um hotel inteiro, ou um hotel, ou um motel, né? E a gente ia pagando o ano inteiro em prestações, né? Porque era caro, né? E aí, nesse hotel, a gente fazia as festas, né? Tinha concurso de Miss, e tinha Miss Beleza, Miss Elegância, Miss... né? Em geral, os refs aconteciam em cidades do estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Mas vinha gente do Brasil todo. E aí, em algum momento, surgiu a ideia de criar um espaço permanente, o Le Closet. Já tinha um irmão gêmeo dele no Rio de Janeiro, aliás, que ficava no bairro da Lapa. Foi indo nesses refs que a Bruna ouviu falar sobre o Le Closet pela primeira vez. Algumas associadas falavam, olha, tem um apartamento, assim, né? Eu morria de vontade de ter, né? Porque eu me arrumava na rua. Porque, assim como para uma grande parte das crossdressers, a família da Bruna não sabia de nada. Primeira mulher nunca soube. Segunda mulher desconfiava, mas nunca soube também. Eu saía de casa semi-arrumada, né? Com uma base e tal. Um óculos escuro. Faltando batom. E a peruca também faltava. Aí no carro eu punha a peruca. Parava num lugar escuro. Puxava o vestido. E era assim, punha o salto. Quantas vezes o pessoal me via, ficava olhando, né? Assim, né? Percebia, né? Teve um motoqueiro uma vez, um motoboy que me seguiu uma vez. Isso há muitos anos atrás. Eu até fiquei com medo, né? Porque tinha um risco real dela sofrer violência. Queria, sei lá, né? Hoje, a Bruna é casada com uma mulher que sabe sobre a identidade de gênero dela. Aliás, com o tempo, ela foi deixando de se ver como uma crossdresser, que é um termo usado para se referir a homens que gostam de se vestir de mulher temporariamente. Hoje em dia, ela se entende como mulher trans, mas eu já falo mais disso. Deixa eu só fazer uma pausinha aqui para te contar uma coisa que eu aprendi estando lá dentro do Le Closet. A ideia de viver dentro de um armário, para mim pelo menos, que demorei para conseguir viver a minha identidade, era bem claustrofóbica. Tem uma pressão da comunidade LGBTQIA+, para as pessoas saírem do armário e viverem as vidas delas publicamente. Porque visibilidade é igual a progresso para a comunidade. Mas assim, se tem alguém que escolhe viver no armário, por qualquer motivo que seja, a gente tem que respeitar. Tem gente que faz isso para se proteger de um mundo que, vamos combinar, é bem cruel. Na verdade, né, eu até trouxe um livro aqui que eu estava lendo. Cadê? Aqui. A transgeneridade, né? Ela é um guarda-chuva, né? Com várias transidentidades. Você tem as pessoas cisgêneras, que são aquelas que... A pessoa, quando nasce, ela é biologicamente ou é macho ou fêmea. Ela não é homem nem mulher. Ela é macho ou fêmea, ou intersexo, biologicamente. E aí, o gênero é uma questão social. É uma performatividade, né? É o jeito como você faz, não como você é. O que você faz, como você se sente, né? Então você tem, por exemplo, aqui, ó, achei. Ó a transgeneridade. Quantas transidentidades você tem dentro de um mesmo guarda-chuva? Tá vendo? Você pode ler algumas? Claro. Você tem, por exemplo, a crossdresser, drag queen, transformista. Você tem homens femininos, mulheres masculinas. Você tem bigênero, pangênero, pós-gênero, que eu não sei o que é, não binários, crossplayer, andrógeno. São muitas as identidades possíveis dentro da transgeneridade. E a Bruna sente que o crossdressing já não define mais quem ela é. Porque é um hobby que não
não para nunca, como é que pode? Então é uma identidade, você gosta daquilo, você quer performar daquela maneira. Ela foi se dando conta que ela gostava de se vestir de mulher porque, afinal, ela é uma mulher. Mas ela precisou passar por esse processo. A transgeneridade a gente vai descobrindo aos poucos, né? Ninguém acho que nasce transgênero, você descobre que é transgênero. Ainda que, em alguns momentos da vida dela, ela ainda se apresente como um homem cis. Também não abri para toda a família, não. Tem alguns parentes que eu não contei. Nem quero contar, minha vida não diz respeito a eles. Por isso também, ela entende o tamanho da importância do Le Closet. Ela conhece muita gente que já esteve ali, que ainda frequenta, outras já morreram. De dentro de um dos armários, ela tirou uma pilha de porta-retratos. Por exemplo, a organizadora dos refs era a Kelly, que faleceu, né? Falecida. Ela era presidenta do BCC também. O BCC tinha a presidenta e o conselho, né, que se reunia para decidir, né, o que ia fazer, os encontros. E a Kelly era, além de presidir o BCC, ela também era síndica na época aqui desse apartamento, né. Essa aqui faleceu, mas ela era uma médica famosérrima, uma pessoa super distinta. Ela fazia transplante de coração, pra você ter uma ideia. Márcia Regina. Um amor de pessoas, finíssima, assim, elegantérrima. Vivia em conflito, né, de transgeneridade. Vivia uma vida masculina, de sucesso, mas tinha altas crises, né, segundo o que me falavam. Essa aqui era a mais velha do grupo. O nome dela era Candice High Hills. Ela tinha 80 e tantos anos. Candice High Hills, porque o High Hills, High Hills em inglês é salto alto, né? Porque ela tinha uma coleção assim imensa de sapatos. Acho que ela tinha tipo, não sei, diziam que era um absurdo, tipo mais de 600 sapatos, coisa assim, era um absurdo. Aí ela faleceu, não me lembro quando ela faleceu exatamente, mas nós fomos em turma na igreja, na missa de 7º dia aqui na Santa Cecília. Montada. A família dela ficou olhando assim, porque tem tanta travesti aqui na missa, né? Ninguém acho que sabia, né? Porque Antigamente, esses retratos não ficavam dentro do armário, mas pendurados na parede da sala. Até que, em 2009, veio uma equipe de reportagem do CQC, aquele programa humorístico que passava na Band. Pois é, aí veio o CQC com Danilo Gentili, que fez toda a reportagem, né? Perguntou como é que era, como é que funcionava. Inclusive ele se travestiu, né? Sem tirar a barba, sem nada. Virou uma avacalhação, né? Porque aí já não é... Essa reportagem do CQC tá disponível no YouTube, mas você pode imaginar, é uma coisa meio constrangedora de assistir. A pior consequência imediata do programa foi para uma das frequentadoras, que nem estava lá na hora da gravação. Então, porque esses quadros estavam pendurados na parede. E quando passou o câmera, todo mundo da cidade da Marcela ficaram sabendo. E aí aquilo foi o caos, né? Foi motivo até do divórcio dela com a esposa, eu não sei direito. Hoje ela tira de letra, a cidade inteira sabe. Depois que isso aconteceu, decidiu-se que os retratos também iam pro armário. Cada um tem o seu momento. Só a própria pessoa sabe quando que ela deve sair do armário, se é que deve. Às vezes ela nem quer mesmo sair do armário. A maioria que está aqui, tem algumas que a mulher sabe, sim, que a família sabe, né? Mas a maioria esconde da mulher. A mulher nem sonha que o cara sai num dia, à tarde, ele fala que vai trabalhar ou vai jogar bola com os amigos. E vem, se travessa e sai na rua, vai aí nas festas, tem festa de tarde, pra você ter uma ideia.
festas pensadas exatamente para essas pessoas, que só podem ir no meio da tarde. Nesse dia que eu tava com a Bruna lá no Le Closet, ninguém apareceu por lá, mas num dia cheio, a cena seria mais ou menos assim. Peruca de um lado, um estojo de maquiagem do outro, sapato, porque elas para escolher, né? Tem que escolher o sapato, o vestido que vai. E não dá para ficar arrumando também, né? Então elas deixam tudo bagunçado, vão para a festa e volta. Quando vão embora, aí recolhe tudo, guarda no armário, né? Não é sempre que elas todas se cruzam por ali. Que é meio raro, né? Também, porque cada uma tem sua vida, né? Então geralmente tem alguns subgrupos, né? Assim que, por exemplo, vão para a festa tal, aí 2 ou 3 se reúnem, se montam e vão para lá. E tem outras que vêm muito esporadicamente, se montam e vai para o restaurante, já gosta mais de fazer um jantar, né? Outras simplesmente vêm, se montam e sentam ali na praça e sobe, assim, ou vai no shopping, olhar as vitrines, comprar alguma coisa, passear, tomar um sorvete. Então tem vários tipos, né? Tem de tudo. A Bruna mesmo, ela gosta de ir no mercado. Eu gosto de ir na feira, shopping, coisas que uma mulher normal faz, sem muito salto alto, não. Um chinelinho bonitinho no pé, unha pintadinha, pronto. Uma mulher normal, como qualquer outra. Também isso é fase também, né? No início eu queria sempre festa, né? Glamour. Eu só tinha salto alto, nenhum salto baixo, era tudo salto alto. Hoje não, me dói o joelho. Não que uma coisa esteja ligada com a outra, mas a Bruna tem 60 anos. Andar em cima de um saltão já é difícil pra mim, com metade da idade. Isso foi outra coisa que me chamou a atenção no Le Closet: a idade das associadas. A maioria delas tem mais de 40 anos. Esse espaço aqui é uma experiência tardia, né? Porque essas pessoas deixaram de viver uma parte da vida delas, ou viveram na clandestinidade, e aqui é um lugar de liberdade delas, né? Eu tô com 60 porque eu não tenho mais muito tempo de vida também, né? Se você pensar bem. Vou viver até quantos anos? E vou aproveitar com saúde, com disposição, né? Mas isso talvez me rejuvenesça, até porque essa esperança, né, no futuro dessa transformação me motiva, né, a me preservar e falar, não, eu tenho que viver bastante tempo ainda na minha feminilidade, né? A Bruna chegou no Le Closet ainda ensaiando, tentando entender quem ela é. E hoje tá assim, certa do que ela quer pra vida dela. Ela acha que essa é mesmo a função do Le Closet. E aqui então o Le Closet serve para isso, para a pessoa ir experimentando. A Bruna me explicou que cada associada tem uma chave. Elas entram e saem do apartamento quando querem. Os porteiros já têm o RG, tem o nome, né? Tudo direitinho da pessoa, para não ter problema, né? A gente não quer problema. Nunca tivemos problema com o prédio, nem queremos ter, né? Só teve uma coisa nesses anos todos que colocou a sobrevivência do Le Closet em risco: uma crise econômica. Porque teve uma época que na crise acabou saindo todo mundo e ninguém mais tinha dinheiro. Falaram, vamos fechar o Le Closet. Isso foi por volta de 2012. Aí eu me relutei, falei, não, eu não quero, eu não aceito e tal. Chegou na última hora, já estavam desmontando esses armários aqui, ó, com a chave de fenda lá, as portas tudo fora. Eu falei, que judiação, né, bicho? Acabar com tudo isso. Isso aqui é histórico, né? Eu falei, não é possível, tem que ter uma solução. Eu vou ter que assumir esse troço. Aí nós fomos lá na imobiliária e falamos, não queremos, vamos continuar. Renova o contrato e vamos manter o apartamento. E vamos segurando aí as pontas até equilibrar as finanças. Em 2012, quando eu entrei, tinha 4 apenas. Era uma correria para pedir ajuda para os outros. Ó,
ajuda aí, colabora aqui e tal. Aí várias ajudaram no início, né? Que nem usava. Aí foi agregando, né? Foi aparecendo uma, a gente foi oferecendo, né? Aí aumentou de novo o número de associadas. Aí chegou num ponto de equilíbrio, mas é assim, não sobra. Hoje em dia, a Bruna é síndica do Le Closet. Como ela mora a poucas quadras do prédio, também é ela que fica responsável por receber as mensalidades e pagar o aluguel, o condomínio, a conta de luz e o salário do faxineiro que mantém a casa em ordem. Então ela sabe como estão as contas. Mas é assim, não sobra muita grana. Não sobra muita, não sobra quase nada. Porque você tem que pagar muita coisa, né? Por isso, não tem dinheiro para comprar um sofá novo, arrumar a persiana, trocar a TV de tubo. Elas mantêm o espaço como dá. Ter entrado ali no Le Closet me mudou. De verdade. Eu aceitei que o gênero é uma bagunça mesmo. A gente até pode criar 1001 caixinhas para tentar se definir. Mas a graça de ser trans tá justamente em poder romper com todas as regras e mergulhar de cabeça nessa anarquia. Se a gente quiser, claro. Se quiser pular de uma caixinha para outra, pode também. O que importa é ter essa liberdade. Mas o que mais me surpreendeu foi perceber que as pessoas trans podem estar por todo lado. Pode ser o meu médico, o seu vizinho, um colega de trabalho, quem sabe até o seu companheiro, o seu tio, o seu pai. Ou então a sua professora de pilates, a cozinheira do seu restaurante preferido. Porque, afinal, tem todo um universo transmasculino, sem falar nas pessoas não binárias. É bom saber que tem um refúgio para essas pessoas ali, bem no centro de São Paulo. Debaixo do meu nariz. Do seu nariz. É um lugar histórico, né? Que precisa ser preservado para auxiliar as pessoas a saírem do armário, a ser um pouquinho mais felizes, aliviar a depressão, porque tem pessoa que tem depressão até, tem altas crises por causa do gênero, né? E aqui é uma maneira dela extravasar, dela ser um pouquinho feliz, né? Eu tenho uma vontade de falar pra ela assim, eu tenho que sair uma vez a cada 15 dias, assim. Claro, a gente tem necessidade. Ela não vai gostar da ideia. Eu vou te contar, eu contei no meu trabalho que eu sou uma pessoa trans. Aí eles acharam o máximo, né? Assim, um sarro, né? E em casa, já contou? Então, em casa eu contei também. Contei pra minha mãe, contei pra minha irmã, pra minha sobrinha, minha filha já sabe. Só quem não sabe ainda, né? Meu irmão e meu filho. Mas seu irmão pela... Ele já desconfiou. Outro dia ele falou, você tá usando batom, né? Você tá não sei o quê, que coisa estranha. Eu falei, deve ser porque eu beijei na boca a minha mulher. Você dá aquelas desculpas esfarrapadas, né? Mas é isso, então eu tô naquela fase ainda. Minha irmã aceitou bem. Falou, eu sempre quis ter uma irmã, finalmente eu tenho. Isso até me emocionou, assim, fiquei até com o olho meio marejado, né? A minha sobrinha também me acolheu bem, falou, você tem que ser do jeito que você é mesmo, pronto. Eu vou te dar uma correntinha com o seu nome, Bruna. ai. Essa foi a Dânia Velar, repórter da Folha de São Paulo e colaboradora da Rádio Novelo. No segundo ato do episódio dessa semana, a gente vai começar num espaço que talvez seja mais tradicionalmente associado com revelações, um laboratório de fotografias. Mas nesse caso, revelar uma imagem não vai ser tão simples quanto passar uma foto de um banho químico para outro. Quem explica é a Carolina Moraes.
Eu era recém-formado em Química, fui trabalhar no interior de Goiás e o meu primeiro salário, uma das primeiras coisas que eu comprei foi uma câmera. Quando o Eustáquio Neves botou a mão nessa primeira máquina fotográfica que ele teve, ela virou tipo um diário para ele. Ele tinha uns 20 anos e tirava foto de tudo, principalmente das plantas e dos animais que ele via ali no interior de Goiás. O Eustáquio tinha se mudado de Belo Horizonte para Niquelândia para trabalhar numa empresa de mineração. E um dia, um dos colegas viu uma foto que ele tirou e pediu para comprar, porque ele queria mandar a foto como um cartão postal para a família. E daí, de repente, assim, a galera toda já queria comprar foto minhas para mandar como cartão postal. Como vários trabalhadores não eram de lá, a ideia de mandar os cartões postais acidentais do Eustáquio fez sucesso. Acabava que eu fiquei ali uns 5 anos, casava, né? E eu fotografava o casamento dessas pessoas. Aí tinha um filho, eu fotografava o casamento do filho, acompanhava. Enfim, assim, a minha escola foi muito isso, assim, de fazer um pouco de tudo. E era uma Niquelândia virou o lugar onde o Eustáquio foi aprendendo a ser fotógrafo. E quando ele diz que fotografou um pouco de tudo, é um pouco de tudo mesmo. E era uma cidade pequena, no interior de Goiás, que ainda também tinha-se a prática de fotografar pessoas mortas, né? A pessoa morria, a família chamava o fotógrafo para ir ali. Tinha 2 fotógrafos na cidade que não gostavam de fazer esse tipo de serviço. Eu não tinha problema com isso, então eu fiz isso também. Assim. Então, eu digo assim que eu fotografei de recém-nascido a recém-morto, assim, né? Nessa minha escola de fotografia. Aos poucos, esse ofício novo foi tomando o espaço do trabalho dele como químico. Além de fotografar esses eventos da cidade, ele decidiu inscrever algumas das imagens dele num prêmio de fotografia pela primeira vez, e ele ganhou o primeiro lugar. Ele disse que o jurado que ligou para ele contando essa novidade falou que queriam dar o segundo e o terceiro lugar para outras fotos dele, mas que não podiam premiar a mesma pessoa nas 3 posições. O Eustáquio foi ganhando mais prêmios, aparecendo em mais exposições, criando uma linguagem própria. E hoje, ele é um artista visual reconhecido. Mesmo quando eu estou fotografando outras pessoas, eu considero um trabalho autobiográfico. Estou sempre falando muito de mim, do meu entorno, de onde eu venho e tal. Quando o Eustáquio já tinha uns 40 anos de idade, ele recebeu uma bolsa para ir para Londres. E quando estava quase na hora de voltar para o Brasil, a Associação de Fotógrafos Negros de Londres deu para o Eustáquio de presente um catálogo de fotografias de autores negros. E esse catálogo não veio junto comigo, ele veio depois. Quando esse catálogo chega, assim, ele foi aberto lá pela aduana aqui do Brasil. E aí, no que eles abrem isso, eles carimbaram todo o pacote e veio com várias tags lá, assim, Carimbos? carimbos, né, aberto pela aduana do Brasil, em inglês, francês e português e tal. Carimbos em inglês, francês e português, todos dizendo a mesma coisa. Ouvert par la douane. Opened by Customs. Aberto pela aduana. Quando o Eustáquio recebeu aquela embalagem de livro toda carimbada, ele decidiu fazer um trabalho artístico sobre o que ele viu ali, que era uma reflexão sobre quem decide quem pode atravessar uma fronteira. Era isso que ele, Eustáquio, tinha feito na vida dele também. Atravessado fronteiras dentro e fora do Brasil. Fronteiras concretas, marcadas em mapas, mas também abstratas. Afinal de contas, ele é um homem negro que conseguiu entrar no território artístico. Eu não preciso dizer mais nada, né? E como um livro que falava de mim, eu precisava de coisas que tivessem a ver comigo, né, dessa coisa da origem. E por conta disso eu fui para esses arquivos, né, buscar coisas de famílias, coisas minhas mesmo e... Era para ser fácil, ou relativamente fácil, vai. Ele foi pedir fotografias para os familiares dele, para saber o que a família tinha guardado nesses anos. Veio foto da avó, dos tios, da mãe. Aí foi quando eu tive esse estalo que eu nunca tinha visto um registro fotográfico do meu avô. Esse avô era o materno, que se chamava João Catarino.
O Eustáquio mesmo não chegou a conhecer o João, mas tinha ouvido falar muito dele. E assim, e por que que meu avô não tinha fotografia, né? Não era uma coisa de condição financeira. A família não era rica, mas também não era pobre. E tinham outras pessoas da família que tinham fotos. Eu vejo isso porque a minha tia, a minha mãe, todas elas têm fotos de estúdio, né? Fotos feitas em estúdio, estúdio em Belo Horizonte, onde está lá o carimbinho do estúdio, que era o Photo Hats, que era um dos estúdios mais conhecidos em Belo Horizonte. Assim, era um estúdio bem abrangente, assim, socialmente, né? Porque todas as classes iam naquele lugar para fazer foto. Então, minha mãe tinha foto dela quando ela tinha mais ou menos uns 18 anos, minhas tias têm. Tem fotografias da minha avó na casa que era dos meus avós. Ele continuou pedindo as fotografias, e nada desse avô aparecer. Foi aí que o Eustáquio decidiu que ele ia tentar fazer um retrato falado do avô. Ele começou a perguntar sobre a vida do João Catarino para os familiares. Como que ele era, não só fisicamente, mas como era a personalidade dele. Com quem da família ele se parecia, onde ele nasceu, o que ele fazia da vida. Foi com a minha tia ainda viva, que é a única viva que eu tenho, a tia Francelina, e os primos mais velhos que têm memórias, né, do avô. E o interessante, assim, que eu recebi muitas informações, e tem informações que elas não batem uma com a outra. Muitas informações que a gente acha básicas, fáceis de lembrar. Do tipo, cor do olho. Meu olho, por exemplo, tem uma cor que eu chamo que é cinza, que parece um azul e tal. E aí eu sei que o avô tinha um olho desses claros, mas eles não sabem precisar, então veio O lugar de origem também deu problema. Parte da família dizia que ele era de Minas Gerais, onde o Eustáquio nasceu e vive. Mas nem isso era consenso. Na família se falava muito que ele era da Bahia. Aqui é uma região de garimpo, né? Garimpo de diamante, claro. E aí um dia desse, conversando aqui, eu descobri que Bahia também são lugares de diamante, né? Então, assim, a pessoa é de uma Bahia, mas é um lugar onde ocorre o diamante e tal. Não é exatamente a Bahia, é estado, né? Aí eu fiquei, "Pô, será que é isso, né? Que, assim, eu acho que pode Olho ser claro de alguma cor. Da Bahia, ou talvez de uma Bahia. Cada informação, mesmo que desencontrada, foi dando mais uma pincelada na imagem de quem o João Catarino tinha sido. E aí, apareceu uma foto. que é uma foto da minha avó onde só tem uma mão no ombro esquerdo dela e a foto é cortada ao meio, né? E essa outra metade, alguém, né, soube quem estava ali do lado, mas eu nunca soube, assim, eu só sabia, claro, que dá para ver, porque a foto está cortada ao meio, que tinha alguém do lado direito da minha avó. E na minha cabeça poderia ser o meu avô. O Eustáquio bem que tentou entender por que aquela foto tinha sido rasgada. Não tinha um motivo óbvio, tipo raiva. O João Catarino não tinha saído de casa, não era um pai nem um marido ausente. Os filhos tinham lembranças dele. Então por que só tinha sobrado aquela mão? Isso se fosse mesmo a mão do João Catarino, claro. O que o Eustáquio tinha nas mãos dele era um monte de fragmentos, de pistas pela metade. Seria muito mais fácil construir um retrato falado com pistas mais sólidas. Mas, ao mesmo tempo, o Eustáquio já estava acostumado a fazer arte com fragmentos. Olhando as obras dele, que eu deixei linkadas lá no nosso site, você vai conseguir entender isso que eu estou falando. Ele usa muitos elementos diferentes para formar uma única imagem. Às vezes, ele revela mais de um negativo no mesmo papel. Ou aparecem imagens de jornais no fundo de um retrato, mais de um recorte para fazer uma colagem. São várias camadas para contar uma história. Então, com o avô dele, não ia ser diferente. Não importava que ele não tivesse achado uma fotografia do João Catarino. Ele decidiu reconstruir a imagem daquele avô com outras camadas da história dele, da família, de Minas Gerais e do Brasil. Enquanto o Eustáquio pensava em como fazer isso, ele lembrou de uma coisa. Anos atrás,
o dono de um antiquário de Diamantina, onde ele mora, ligou contando que tinha chegado um acervo de fotos que estava numa casa meio em ruínas. Ele falou assim, olha, as coisas estão muito estragadas e tal, porque assim, o telhado da casa já tinha caído, chovia dentro, escombro, aquela coisa toda, cupim e tal. Deu para recuperar, acho que 3 câmeras, tinha uma caixa de negativos de vidro. Essa caixa de negativos de vidro assim, estava bastante deteriorada também, né? Os negativos eram de um fotógrafo que trabalhou em Diamantina nos anos 50. E realmente, eles estavam bem deteriorados. Mas o Eustáquio achou aquilo interessante. Por exemplo, tinha umas marcas de páginas de jornal nos negativos, que foi usado para preservar, mas que acabou impregnado nas imagens. Tinha vários carimbos de época, umas caixinhas de rolo fotográfico. Eram mais fragmentos para ele trabalhar. Vestígios de uma cidade de onde o avô dele poderia ter vindo. O Eustáquio juntou todo esse material e montou 12 caixas diferentes. Na tampa de cada uma delas tem uma descrição do avô dele. Então, aqui nessa primeira caixa, né, era de Diamantina, era de Conceição do Mato Dentro, era da Bahia, era garimpeiro, tinha posses, olhos castanhos. Aí, dentro da caixa, no fundo, tem um retrato imaginado do avô dele. Em cada caixa tem um diferente. E aí vem aqui a foto que está dentro da caixa, né? Que é uma fotopintura, é uma outra coisa. Isso também está lá no site da Novelo. Na caixa que o Eustáquio estava vendo quando a gente conversou, tem um retrato de um homem negro vestindo um paletó branco. O rosto dele não tá nítido. Tem um quadrado meio amarelado por cima. Dá para ver algum contorno, mas sem muita definição. Numa outra caixa, ele também tá vestindo um paletó, só que verde, e usando uma gravata listrada. O rosto continua apagado. Na tampa, a descrição é a seguinte: homem preto, era da diáspora africana. Além da história do apagamento que eu trago também, né, sobre a representação das pessoas negras, não só na fotografia, mas em outros suportes, né, de arte, enfim. Ele intitulou essa série de Retrato Falado. O título é um pouco literal, porque o trabalho não deixa de ser um retrato falado do avô dele. Mas o que o Eustáquio queria também era fazer um jogo de palavras. Porque retrato falado é algo que se faz quando acontece um crime, uma violência. E ele vê essa ausência de registro do avô dele também como uma violência. Afinal de contas, era um homem negro, de uma família simples. O fato de o Eustáquio só ter fragmentos para entender mais sobre a origem dele não é um acidente, e também não é algo que acontece só com ele. Quando se trata de racismo, exclusão, é sempre coletivo. Mesmo que você não sinta o quanto o outro sente, né, o quanto o outro é impactado com isso, mas não deixa de ser... Tem pessoas para quem é simples rastrear as origens da família. Tem um sobrenome buscável, documentos preservados, fotografias bem guardadas. Para contar a história dele, o Eustáquio teve que driblar as pessoas que decidem quem entra e quem sai do país, quem anda livremente pelas ruas e quem entra nas páginas dos livros. E é por isso que, mesmo quando ele conta as histórias dele, elas não são só um retrato particular. É um retrato falado de muita gente que foi apagada da história do país. Essa foi a Carolina Moraes. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Essa semana, no post do episódio no nosso site, tem fotos do espaço do Le Closet e um link para a matéria da Dani Avelar na Folha de São Paulo que inspirou essa nossa história. E tem também várias imagens do trabalho do Eustáquio Neves, que imagino que você esteja super curioso para ver, e um link para uma exposição da obra dele no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Se você já está na lista da nossa newsletter, você talvez já tenha assistido ao filme maravilhoso do Gato de Óculos. Isso porque a Flora Thomson DeVoe indicou essa obra-prima na newsletter da Novelo
lá em outubro de 2023. Quem acompanha a gente por lá já pegou dicas de filme, livro, disco, podcast, receita e até utensílio de cozinha. Dá para se inscrever no nosso site. Dá para seguir a gente por aí no nosso canal do WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no Threads, no Blue Sky, no Twitter, agora até no TikTok. Nosso @, é sempre Rádio Novelo. Para comentários, elogios, críticas e sugestões de história, você também pode mandar um e-mail para o apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A Natália Silva é editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zoubel, a Carol Pires, a Bárbara Rubira e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima e pelo Rodolfo Viana. Tivemos apoio de montagem da Mariana Leão, que assina o desenho de som desse episódio junto com a Bia Guimarães. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é da Bia Guimarães e da Júlia Matos. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa coordenadora executiva é a Lara Martins, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.